Olá pessoal, oi amigos da Mob Geek, eu sou o Yuri e estou hoje aqui com um colega especial para a gente, que é o Vitor Hugo Barros, que está em Vancouver. Ó, tá aí o Vitor Hugo, aí, ó, Canucks. fazendo propaganda do time de hockey lá da Time de cidade hockey dele, da cidade. de Vancouver. É o time que não ganha nada há 1000 anos aí, mas está valendo. Hoje a gente tem esse papo aqui então, um papo na América do Norte. Eu estou falando de Boston, Vitor Hugo em Vancouver, e é um papo rápido aqui que a gente espera poder trazer informação bem legal para você aí, usuário da Mob Geek. Bom, o Vitor Hugo é um desenvolvedor brasileiro que já trabalhou com empresas gringas, estando no Brasil, hoje em dia está no Canadá, trabalhando para mais uma empresa gringa. A gente vai falar um pouquinho da história dele nesse nosso papo de hoje aqui. Bom, Vitor Hugo, começa contando para a gente, cara, eu sei que você não começou com iOS ou Android, você é um cara que fez mobile das antigas aí. Você começou fazendo mobile, desenvolvendo exatamente para quê? Para que plataformas? Bom, primeiro, pessoal, legal estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco aqui de mobile. Então, eu comecei a trabalhar como desenvolvedor mobile em 2005. Na época, uma empresa na minha cidade, Fortaleza, que tinha um aplicativo de força de vendas. E na época era Palm OS, aqueles Windows Mobile, aqueles devices assim que tinha, sabe, 8 MB de memória e essas coisas desse tipo. Então, Legal. assim, meu primeiro emprego já foi numa área que na época já era bem, digamos assim, já era um mercado bem restrito, né? Não era o mainstream na época, que seria tipo, o cara sai da faculdade e vai ser desenvolvedor Java, programando para web, alguma coisa do tipo. Assim, eu comecei com Java, programava com Java, mas já era para dispositivos bem limitados, assim, e isso foi uma das coisas que me apaixonou, assim, nesse segmento de desenvolvimento para dispositivos móveis. Legal. E como é que foi, bom, você fazendo desenvolvimento, Palm OS e afins, e a sua passagem, você hoje é um especialista em iOS, como é que foi sua migração aí, quando é que se deu esse pulo para o iOS? Pois é, assim que o iPhone foi lançado, né, eles lançaram a primeira versão e aí no ano seguinte eles abriram o SDK, né, para os desenvolvedores fazer os seus próprios aplicativos. E aí eu lembro que na época eu fiquei maluco, assim, né, porque na época o iPhone era um smartphone, assim, totalmente fora da curva. Você não tinha nenhum smartphone na época que se comparasse a ele em usabilidade, em tudo, né? Então, assim, na época foi uma grande oportunidade que eu enxerguei, que eu poderia, pô, eu acho que isso aí vai ser o futuro dos smartphones, e que foi o que acabou acontecendo, né? Basicamente, hoje em dia, todos os smartphones mais ou menos seguiram a mesma linha daquele primeiro iPhone que foi lançado. E o que que Então, você fez? Bom, te cortei, mas e como é que você aprendeu? Como é que você se virou para aprender desenvolvimento iOS? pois na época que eu comecei a aprender documentação para Objective-C, no caso, que é a linguagem que você precisa aprender para programar para iPhone, por exemplo. A documentação era bem escassa na internet. Você não tinha, os livros eram bem escassos, blogs também não tinham muitos e tal. E aí eu fui meio caçando mesmo, caçando ponto, e nesse ponto o inglês me ajudou muito, porque se a documentação já era escassa, a documentação em português, então, ela não existia praticamente. Uhum. Então, assim, o fato de eu já ter algum conhecimento prévio de inglês foi muito importante. Legal, legal. E na tua carreira de desenvolvedor iOS, dos aplicativos, e o Vitor Hugo já fez uma pancada de aplicativo aí, que aplicativos que você destaca, Vitor Hugo, daqueles que você já produziu até hoje, no caso aí em iOS? Então, quando eu comecei a desenvolver, eu fui aprendendo fazendo meus próprios aplicativos, né, para experimentar e tal. E aí surgiu uma grande oportunidade, quando eu já estava mais ou menos confiante com a plataforma e tal, quando eu já estava com alguma experiência desenvolvendo aplicativos próprios, me surgiu uma oportunidade de trabalhar para um projeto do Yahoo, que foi um projeto muito interessante na época, que era para fazer
um aplicativo para o Dia Mundial Sem Carro aí no Brasil, uma campanha que eles iam fazer em São Paulo. E aí, através de uma empresa terceira que me contratou, eu acabei desenvolvendo esse projeto, participando desse projeto de desenvolvimento desse aplicativo. Assim, para minha carreira foi muito importante, para o meu aprendizado também na plataforma também foi muito importante. Porque foi praticamente um dos meus primeiros aplicativos que eu fiz que não fosse para mim mesmo, entendeu? Que não fosse para o meu aprendizado próprio. Ok, legal. E, bom, agora a gente passa para uma parte interessante, eu acho bastante interessante da tua história, que é você, um desenvolvedor brazuca, trabalhando no Brasil para uma empresa gringa nos Estados Unidos. Trabalho remoto, isso há alguns anos atrás. Antes da gente dar detalhes da história, uma pergunta inicial. Por quanto tempo você trabalhou para essa empresa nos Estados Unidos, Vitor Hugo? Trabalhei por 1 ano. 1 ano trabalhando remotamente. Ok, nessa época você estava no Ceará. Isso, estava em Fortaleza. Tá, e agora, bom, a pergunta de $1 milhão. Como é que um desenvolvedor como você, à época, pelo que você já me contou, com inglês mais ou menos, inglês meia boca, cara, como é que você conseguiu trabalhar para os gringos, falando só com gringos, e ainda, hein, Vitor Hugo, falando com gringos, indianos, falando inglês um pouco enrolado? Conta aí, cara, como é que você conseguiu essa proeza aí? Eu me lembro que, assim que eu entrei na faculdade, um professor meu me disse assim, ó, aprender Java, aprender linguagem, esse tipo de coisa qualquer um aprende. O foco de vocês aqui, vocês não precisam aprender linguagem. Aprender inglês que é mais importante. Uhum. Então, assim, o fato de ter um nível mínimo de inglês para conseguir se comunicar, isso aí realmente foi essencial. Porque sem isso eu não conseguiria nem ter passado na entrevista, né? Nem na entrevista eu conseguiria ter passado para trabalhar numa empresa gringa. E segundo, eu diria que o mais importante assim, é você ter uma boa experiência, também conta, e você conseguir mostrar para a empresa que está querendo te contratar que você, primeiro, é uma pessoa de confiança, né? Uhum. Que eles vão poder confiar em você, porque imagina, o cara vai te contratar e você está a quilômetros de distância, o cara nem sabe o que é que você está fazendo. Primeiro precisa existir um relacionamento aí de confiança mútua, né? Tanto você com a empresa, como a empresa com você também. A empresa precisa confiar em você. Porque ela não vai estar te vendo todo dia no escritório, ela não vai estar, né, presenciando ali com você o que você está, sei lá, jogando PlayStation à tarde, por exemplo, entendeu? Então, a empresa precisa ter confiança no seu trabalho também, no seu profissionalismo. Ok, e como que você conseguiu trabalhar para essa empresa, né? É a empresa de Boston, correto? Isso, a empresa ficava em Boston, ela contratava, ela já tinha uma equipe que trabalhava remotamente no Brasil. Uhum. E aí surgiu uma vaga para macOS Developer, que eles tinham um aplicativo na Mac App Store, que basicamente o aplicativo escaneava documentos e subia para o cloud deles. Essa empresa é a empresa Office Drop, ela chama Office Drop, e eles têm um produto de documentos na nuvem, né? Uhum. Então, esse aplicativo, ele precisava de melhorias e tal, e na época a equipe eles não tinham gente suficiente para tocar esse projeto, e aí foram atrás de contratar mais uma pessoa. Acredito eu que eles devam ter procurado alguém lá por Boston, né? E como eles já tinham uma equipe no Brasil, eles falaram para a equipe, se você tiver alguém aí para indicar, ou de repente coloca em algum site aí que você possa achar algum brasileiro, de repente a gente faz uma entrevista e se for um bom profissional a gente contrata. E aí eu achei essa vaga que eles postaram num site não muito conhecido, eu acho que nem existe mais esse site. Mas assim, eu já vi vagas também no LinkedIn, por exemplo, vagas para trabalhar remoto. Se você está procurando trabalhos remotos, no LinkedIn ou em outros
Monsters, sei lá, monsters.com, ele também tem esse tipo de trabalho. E aí eu apliquei, né? Assim, uma das diferenças, né? Quando você está no Brasil, você acha uma vaga de emprego e você quer mandar o seu currículo, você simplesmente manda o currículo e esquece, né? Uhum. Uma das diferenças de empresas de fora é que quando você vai atrás, acha uma vaga de emprego, você se interessa pela vaga, você vai aplicar para a vaga. Então, assim, o ideal é que você faça um currículo, né, um currículo mais ou menos focado relacionado àquela vaga. Tipo assim, se você, sei lá, se a vaga é para iOS Developer, você não precisa dizer que você trabalhou com, sei lá, Network Administration. Você não precisa dizer que você foi gerente de redes ou que você trabalha com qualquer outra coisa que não tem a ver com aquela vaga. Claro. Isso é uma dica importante, assim, para você, quando você for aplicar com uma vaga, foque em criar um resume, né, um currículo específico para aquela vaga. Vamos falando ainda em carreira aí, que é muito foco do nosso papo aqui, mudando um pouquinho para a tua história agora de se mudar para o Canadá para trabalhar como desenvolvedor iOS no Canadá, né? Esse processo foi complicado antes disso? De onde veio o teu desejo? Do nada você já namorava essa ideia faz tempo, já pensava nisso, essa tua ida para o Canadá? De onde veio um desejo comum, um projeto de família, um desejo antigo? Conta pra gente. Na verdade, assim, antes de eu começar a trabalhar para essa empresa de Boston, eu tinha uns amigos que já estavam no Canadá. Uhum. E aí eles falavam, pô, de repente vem pra cá, aqui tem mercado e tal, a vida é mais tranquila aqui, vem pra cá e tem, né? De repente, se você gosta e tal, vê se você se adapta. Aí, como eu já tinha, né, já estava trabalhando para essa empresa de Boston, eu falei, não, vou ficar aqui por um tempo, de repente conhecer os Estados Unidos e depois, de repente, tentar o que eu posso ir para o Canadá, conhecer e de repente ver se eu me adapto, né? Mas assim, essa minha vinda para o Canadá foi basicamente fruto da minha experiência que eu tive com a empresa anterior, né? Com a Office Drop, que é a empresa de Boston. O meu inglês já estava mais ou menos, já estava melhor, né? Porque eu passei quase um ano trabalhando para eles. E aí eu achei que seria hora de eu gostei muito da experiência de ter trabalhado e eu achei que seria hora de trabalhar, sabe, não remoto, mas num escritório de verdade, sabe, numa empresa. E também a possibilidade de conhecer um novo lugar, um novo país, de repente ver se eu me adaptaria né, ao Canadá, porque é um pouco mais frio, né? Uhum. E você, quando foi para o Canadá, você já foi com proposta de emprego? Você foi para estudar inglês e resolveu ficar? Qual foi? Não, pois é, a minha ideia era a seguinte, eu vim com um programa que eles têm aqui, que é um programa misto, né, que é um programa de estudo e trabalho. Então, eu estudei durante 3 meses e depois eu tinha um visto de trabalho aberto para trabalhar por mais 3 meses. Ok. Então, eu cheguei aqui no final de setembro, mais ou menos. 2012. Do ano passado, 2012, okay. Isso, do ano passado, 2012. E aí comecei a estudar inglês e tal, e comecei a preparar currículo para, né, olhar vagas e tal, e comecei a enviar currículos para vagas que eu me interessei. Uhum. E aí na segunda semana eu já consegui uma entrevista, e na primeira entrevista eu já fui contratado. Então, assim, foi um pouco de sorte, né? Não sei se... Foi rápido. Talvez... foi bem rápido, assim. O meu inglês já não estava tão ruim, né? Uhum. Quando eu comecei na Office Drop, meu inglês já estava bem melhor. Já tinha alguma experiência. Durante a entrevista eu consegui me sair bem na entrevista. Então, eu acredito que foi um conjunto de fatores, assim, que acabou dando certo logo na primeira tentativa. Legal. E você acredita que um caso desse, raro, né? Um estrangeiro, né, em outro país, começa a aplicar para vagas, arruma um emprego aparentemente legal, pelo que você me contou,
super rápido. Por que você acha que isso aconteceu, Vitor Hugo? No sentido, a minha pergunta é no sentido de por que arrumar esse emprego tão rapidamente? Falta gente aí desesperadamente, falta gente qualificada, falta gente em mobile. Por que isso? Eu diria que é o seguinte, TI falta em qualquer lugar do mundo, né? Pelo que eu tenho percebido, assim, TI é um mercado que está crescendo em qualquer lugar do mundo. E assim como no Brasil é difícil de contratar pessoas qualificadas né, que mostrem compromisso com o trabalho, aqui também é a mesma coisa, não muda muita coisa, entendeu? Falta gente no mercado e às vezes quando você acha a pessoa não está tão preparada ou não tem tanta experiência ou, sabe, durante a entrevista ele não se mostrou tão interessado na vaga. Então, assim, Ok. eu diria que um conjunto de fatores aí que eu diria que o mercado no Canadá tem bastante mercado na área de TI e falta gente também. Vitor Hugo, para a gente terminar o nosso papo, você comentou comigo antes sobre uma lição aí que você aprendeu, né, da época em que você estava procurando emprego no exterior, ainda remotamente, queria mostrar para os gringos que você mandava bem em desenvolvimento mobile, um foco, né, e essa dica vai ser para a galera que é desenvolvedor mobile no Brasil, né? Compartilha com a galera, por favor, o que você me contou antes do nosso papo. Tá. Então, uma das coisas na época que eu comecei a procurar vagas para trabalhar para empresas de fora, uma das coisas que eu percebia nas entrevistas ou, né, nas conversas que eu tinha com o entrevistador ou por e-mail, o que acontecia era o seguinte: às vezes é difícil pro empregador sentir confiança que você realmente é um bom profissional, né? Ele vai ver o teu currículo e vai ver, esse cara é do Brasil, por que eu vou, né, esse cara tem que ser muito bom para me contratar alguém do Brasil, alguém que está a milhões de quilômetros dele que ele nunca nem viu na vida, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu não fiz na época, mas que hoje eu reconheço que eu deveria ter feito, que iria ser bem mais fácil, teria me economizado muitas entrevistas em vão aí, seria participar de projetos open source, né? Ou seja, se você tem o GitHub aí tá cheio de projetos open source aí que projetos interessantes que você pode contribuir para eles, né? Então, se você tá procurando emprego fora e você quer ter uma credencial, digamos assim, né, uma maneira de provar para quem está olhando o seu currículo, de que você produz código de qualidade, que você é um bom profissional, uma das coisas que você pode fazer é olha um projeto interessante, que você acha interessante no GitHub, vê alguma coisa que você gostaria de ver, que aquela biblioteca ou aquele projeto não implementa ainda, faz um fork do projeto, né, implementa o que você quer e depois faz um pull request, né? Se o seu código, né, se a sua contribuição for aceita, você pode colocar aquilo no seu currículo. Isso já conta como uma forma de provar que você, para quem está olhando o seu currículo, ele vai dizer, pô, esse cara aqui já produziu código para um projeto que muita gente usa, então e a modificação que ele fez, a contribuição que ele fez foi aceita. Então quer dizer que ele produz código com o mínimo de qualidade esperada, né? Beleza, cara, dica super valiosa. Vitor Hugo, obrigado pelo teu papo conosco aí. Grande Vitor Hugo, do Ceará para Vancouver, para o Brasil, para o mundo. É isso aí, cara. Valeu mesmo. E galera que está assistindo, obrigado pelo tempo aí. E a Mob Geek vai seguir trazendo outros vídeos tão interessantes quanto esses hoje, papos como esse com o Vitor Hugo. Valeu, Vitor Hugo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, eu que agradeço. Tchau, tchau.